Bom, então dando continuidade aqui, gente. Como eu falei, é muito interessante a gente... Eu falei isso ontem. É muito interessante como é bom, né, a gente estudar e ler a literatura e aprender, né? Aprender e apreender são duas coisas distintas. Eu aprendo e eu apreendo a história do nosso país e do mundo. E eu posso, a partir desse aprendizado e dessa apreensão, me tornar um elemento que... um ser no mundo que possa não me transformar numa mera vaquinha de presépio. Essa é a grande questão. Não sejamos vaquinha de presépio. Acho que eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores, né? Essa é uma questão que eu sempre toco aqui, porque é uma ideia bem ilustrativa, é uma alegoria bem interessante, né? Bom, então, o Rubem Fonseca, gente, ele faleceu agora, né, 95 anos, se não me engano. Ele nasceu em 1925 e morreu agora em 2020, 95 anos. É um sujeito, assim, é um daqueles caras que a gente pensa, poxa, tendo o Rubem Fonseca quietinho, sentado lá na poltroninha dele, escrevendo os seus contos, já é uma segurança a mais para nós. Já é uma entidade que está ali trabalhando a nosso favor. Nós não estamos sozinhos nessa, existe um cara como o Rubem Fonseca. Então, quando morrem uns caras desses, assim, a gente fica com aquela sensação de que estamos cada vez mais ficando pobrinhos, né? É igual aconteceu ontem com o Aldir Blanc. Mas, enfim, a vida é essa. Fica o legado, né? Então, o Rubem Fonseca, a primeira vez que ele lança a sua obra, né, ele publica em 1965 um livro de contos intitulado Os Prisioneiros. Então, a partir de 1965, ele continua a sua carreira de escritor, né? E ele se celebrizou. É claro que ele escreveu romances incríveis. A gente tem o Agosto, que fala daquele período lá do Getúlio Vargas, né? do ataque na Rua Toneleiros, né? É muito interessante, virou até minissérie na Globo, o Agosto. A gente tem o Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, tem o Selvagem na Ópera, Bufo Spallanzani. Então, assim, ele tem uns livros uns romances que são incríveis. Mas eu acredito que a forma literária na qual o Rubem Fonseca se tornou um mestre, sem sombra de dúvidas, um mestre absoluto, foi o conto. E a partir da década de 70, no Brasil, o conto ele desponta como uma espécie de foco da prosa de ficção. E o Rubem Fonseca ele se celebrou nessa questão do conto. E a gente pode pensar que o Passeio Noturno, parte 1, o que é o Passeio Noturno, parte 1? Né? O que vem a ser aquilo? Aquele sujeito, aquele Iupi dos anos 90, aquele tecnocrata que chega em casa, né? Cheguei em casa... Vamos lá. Primeiro parágrafo. Eu estou lendo aqui através dos 100 melhores contos brasileiros do século XX, né? Organizado pelo professor Ítalo Morricone. Eu sempre confundo o Ítalo Morricone com o Ennio Morricone, que é o compositor, né, do cinema, compositor italiano, mas enfim. O Ítalo, ele já me deu aula na UERJ, é um grande sujeito.
E ele organizou essa coletânea que é bem famosa. Até hoje ela é tipo uma referência para nós, né? E o Rubem Fonseca ele aparece em vários momentos aqui. Então, no primeiro parágrafo, o que acontece? O narrador começa assim. O narrador em primeira pessoa, diga-se de passagem, né? Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Ou seja, esse sujeito, ele não é um sujeito livre. Ele é um sujeito aprisionado dentro de um sistema. Ele é aprisionado dentro de uma empresa. Ele, como eu bem disse, é um tecnocrata. Eu me lembro logo daquele personagem do Kafka, do Processo, aquele sujeito que está ali cercado por paredes e por arquivos. É aquele sujeito que não vislumbra liberdade. Ele só vislumbra trabalho, afazeres, fazeres. Esses fazeres estão repletos de angústia. Esta abertura, esta frase inicial aqui do conto já me entrega isso. Porque ela, inclusive, está sendo dita pelo próprio personagem. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas: você está com um ar cansado. Os sons da casa, minha filha no quarto dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um uisquinho, você precisa aprender a relaxar. Ou seja, ele não relaxa nunca, ele é um workaholic, ele é um sujeito escravizado do trabalho. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado, e como sempre não fiz nada. Reparem bem, a biblioteca representando uma espécie de oásis. O Jorge Luiz Borges dizia que a biblioteca sempre para ele representava uma espécie de paraíso. Ok. Mas no caso do nosso personagem aqui, a biblioteca, mesmo ela sendo uma espécie de escape, não estava mais surtindo efeito. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números. Eu esperava apenas. Você não para de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com o copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? Então, assim, a gente pode pensar, é uma mulher totalmente subserviente, é uma mulher que vive uma vida de madame, vamos colocar assim. Ela está também escravizada dentro desse paradigma. Mas ela também, pelo menos é o que a gente pensa aqui na leitura até o momento, ela estaria funcionando como uma espécie de grilo falante do nosso personagem. Grilo falante no sentido de ser a consciência, né? Não sei se vocês viram o Pinóquio, o desenho do Pinóquio da Disney. O grilo falante era a consciência do Pinóquio. Ela está aqui sinalizando um relaxamento para ele, né? Ele precisa se libertar, pelo menos, chegou em casa, deixa o trabalho pendurado na porta para o lado de fora, entrou em casa, relaxa, mas ele não consegue fazer isso de maneira nenhuma. A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor.
Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Aqui a gente percebe um leve humor aqui para poder fazer com que a gente esboce um sorriso, por mínimo que seja, por mais angustiante que seja. Então, uma constatação: a vida deste homem não é fácil. Ele é um provedor. Ele é um sujeito fruto incontestável de todos os elementos. Claro que a gente tem que pensar assim, poxa, vamos tentar relativizar isso. Será que ele é fruto, por exemplo, do acesso imediato à informação? A gente sabe que o Rubem Fonseca ele escreveu o Passeio Noturno na década de 70. Então ainda não havia internet. A internet é filha dos anos 2000. Mas muitas outras questões que foram ponderadas por mim aqui, este sujeito já vivenciava. Crises econômicas, avanços científicos, redefinição de fronteiras geopolíticas. Essa redefinição de fronteiras geopolíticas é interessante porque a gente pode pensar no mundo como uma... Hoje pensamos no mundo como uma grande comunidade, não é verdade? Uma grande comunidade. É como se o mundo fosse uma coisa só. Em tempos da Covid-19, o mundo inteiro lutando contra um micro-organismo. Somos uma coisa só. Mas na época do conto em questão, o mundo ainda estava caminhando para essa globalização. Ele, enquanto sujeito do mundo naquela época, naquela contemporaneidade que está logo ali, década de 70, ele era um sujeito que estava se redefinindo em relação a essa questão, por exemplo, das fronteiras geopolíticas. Então, olha como esses elementos são formadores, né? Pois bem, a gente percebe de cara a noção de fragmentação do sujeito. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia de fragmentação. Eu prefiro dissolução do sujeito, porque a partir da dissolução não fica nada. Na fragmentação a gente percebe partes do sujeito ali fragmentadas. Mas aqui no caso do conto do Rubem Fonseca, a fragmentação ela cai bem. Porque esse sujeito ele é quebrado, ele está quebrado. E tem partes dele espalhadas, né? Esse personagem, ele se percebe, como a gente verifica aqui, a mulher dele está com ele, mas não está. Os filhos estão com ele, mas não estão. Porque os filhos estão enxergando esse cara como uma carteira ambulante, né? Olha que interessante, aqui eu comprei uma vez um livro do Rubem Fonseca e veio, né, esse encarte aqui, que é um conto dele, magnífico, A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro. É um conto do Rubem Fonseca e eles fizeram, o pessoal da editora Agir, eles fizeram um trabalho em conjunto, né, do Rubem Fonseca com o seu filho Zeca Fonseca, que é fotógrafo e tal. E eles fizeram, né, eles mesclaram o conto em si com fotos tiradas pelo Zeca, né? Então vejam vocês, olha esta foto aqui, Rio de Janeiro, século XIX. Olha que interessante. A gente percebe uma certa ebulição citadina, mas percebemos uma certa segurança. Eu acho que o nome exato seria
uma certa ingenuidade, eu acho que insegurança não, uma certa ingenuidade. Agora vejam essa foto, que eu tenho certeza que ela foi tirada lá do Morro de Santa Teresa. A cidade cada vez mais distante e perigosa. Sentimos um temor. Trata-se de uma selva de pedra. Então isso tudo está sendo jogado, catapultado e jogado aqui dentro do conto. Na medida em que este sujeito, ele não se percebe unido à sua própria família. Ele está isolado na alma, como diria lá o Álvaro de Campos. Mas de uma forma massacrante. Sem vínculos duradouros, né? Isso que é o pior, né? Mas ele está buscando uma coisa, a qualquer preço, um prazer. Um prazer que possa retirá-lo desse limbo que é horrível. Então vamos lá. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia, era a hora da novela. Outra forma de escravização. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha mulher respondeu. Então a gente entra aqui num parágrafo que é o mais longo do conto, né? E ele é o mais revelador, digamos assim, porque ele nos evidencia algo que o Rubem Fonseca ele começa a trabalhar essa questão da violência urbana. E essa ideia não é minha, essa ideia é do professor João César de Castro Rocha, que foi meu orientador no doutorado. Enfim, o professor João César sempre nos brindando com grandes provocações. E ele, o professor João César, quando recentemente fez uma leitura do conto O Cobrador, uma leitura de interpretação, né, do conto O Cobrador, que também é do Rubem Fonseca, ele antes mencionou o conto Feliz Ano Novo, que é anterior ao Cobrador. Então, nesses dois contos, Feliz Ano Novo e O Cobrador, que eu também gostaria de ler com vocês, não agora, a gente vai dar um tempo no Rubem Fonseca, né? Estamos lendo aqui os dois primeiros contos do Fonseca, e a gente vai completar esse quadrilátero, digamos assim, lendo mais dois contos, que seriam justamente esses que eu menciono, Feliz Ano Novo e O Cobrador, para a gente poder entender o mecanismo de como a violência, dentro da obra do Rubem Fonseca, ela surgiu, mas com um objetivo. Tanto no Feliz Ano Novo quanto no Cobrador, essa violência ela é escancarada do lado dos menos favorecidos, como eles praticantes dessa violência. Eles se permitindo esgarçarem essa violência como uma espécie de grito, de protesto em relação à sua condição de subserviência. Não sei se eu fui claro. Mas aqui, no Passeio Noturno, parte 1 e 2, essa ideia da violência, ela já sai da seara dos menos favorecidos, dos pobres, e ela já vai também para o outro lado. Ela passa a ser praticada também pelo sujeito que é da elite. O sujeito que não é um coitadinho. Esse sujeito não é um coitadinho.
De forma nenhuma. Reparem bem, o que ele faz? O que o nosso personagem faz aqui? Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. É como se ele estivesse falando dele próprio. É como se o carro fosse uma espécie de alegoria dele, enquanto este ser que se esconde atrás de uma identidade, mas a sua verdadeira essência é uma essência violenta, é uma essência que só encontra justificativa na violência. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Agora, que tipo de gente ele estava procurando para assassinar? Ele procurou uma mulher do povo. E ele a atropela. E ele a mata. E ele, realizando esse ato insano, esse ato terrível, condenável ao extremo, tirar a vida de outro ser humano, meu Deus do céu, ele consegue encontrar uma justificativa para a sua pobre vida. Eu me lembro muito de um filme que inclusive tem na Netflix, O Psicopata Americano. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é um filme antigo, dos anos 2000. É com aquele Christian Bale, aquele cara que fez o Batman, né? Esse livro é baseado num romance que fez muito sucesso, é do Bret Easton Ellis, o nome do escritor. Então é aquilo, né? É um sujeito que ele encontra na violência, no assassinato, uma espécie de elixir, uma cura para a sua nulidade, para a sua condição de subserviência perante todos esses expedientes tecnocratas e escravizantes. Então ele finaliza, o narrador finaliza assim: examinei o carro na garagem, corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca. Estava conferindo, estava tudo ok. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. Ele já estava se sentindo, né, um ser superior, poderoso. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Ou seja, agora ele voltava para aquela vida, aquela vidinha modorrenta que ele tinha. E a mulher, olhando fixamente o vídeo, a gente pode pensar que já essa coisa do acesso imediato à informação, o modo como a televisão ela já estava escravizando, né, as nossas percepções, etc. Então, gente, é mais ou menos por aí. Eu vou parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar a desdobrar essa questão aí do Romer Fonseca. Partiremos diretamente para o Passeio Noturno parte 2. E hoje, durante o nosso encontro lá no Classroom, vamos comentar um pouco sobre as percepções de vocês acerca do que falamos hoje aqui. Como eu havia prometido, eu vou encerrar tocando uma gaitinha, então, só para não fugir do que eu havia prometido. Vamos lá.
Até daqui a pouco e, no caso do vídeo, até amanhã. Um abraço para vocês, fiquem bem, lavem as mãos, cuidem-se, tá? Um grande beijo para todos e para todas.